Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar para o tema da palavra do dia a expressão assim: as interpretações pessoais de textos. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1. Vou ler do versículo 3 ao 7. Dizem assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça. Hoje é 5 de fevereiro de 2024. Aproveitando, já que hoje é segunda-feira, quero desejar a todos uma ótima semana. Hoje é o segundo dia da semana, né? O primeiro é no domingo, mas hoje, como é o nosso primeiro dia, né, da palavra que a gente sempre traz aqui de segunda a sexta, desejo a todos uma semana abençoada. Deus Todo-Poderoso, Santo, Justo, Perfeito, Bom, Misericordioso, Deus que entende todo ser humano, Deus que penetra nas mentes de todos e ninguém consegue penetrar na tua mente. Portanto, Senhor, estou aqui em Teu nome, no nome do Teu Filho também, e quero Te agradecer por essa oportunidade. Te apresento cada ouvinte, suas famílias, minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, dei o título hoje, As Interpretações Pessoais de Textos. Quero que você entenda bem que eu vou falar aqui, porque é algo sério, que pode ser também até perigoso, tá? O que é sério e perigoso? É exatamente a forma interpretativa de que algumas pessoas, até que se dizem teólogos, né, fazem em relação a alguns textos sagrados, a Bíblia. Bom, quando a gente ler um livro comum, né, seja lá qual for o gênero, romance, ficção, poema, qualquer gênero literário, nosso senso crítico, de uma forma até automática, dessa tal literatura, pode ser até assim aceito quanto à nossa forma de interpretar o que o autor quis dizer, né? O que o autor daquele livro está querendo passar para nós em seu escrito. Porém, na minha opinião, e até bíblico isso, nós, no conceito da Bíblia, né, essa forma de leitura e a gente querer interpretar o nosso modo, não pode ser igual a um livro comum. Até porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é de particular interpretação. E hoje eu escolhi aqui esse texto básico, que foi Paulo quando escreveu aqui aos irmãos lá em Éfeso, na sua carta aos Efésios, e eu escolhi para tratar de duas coisas que muitos teólogos, eles criam polêmicas sobre essas duas coisas. Uma, eleição, e a outra, predestinação. Duas palavras que estão dentro desse texto que eu li aqui.
tá? Dessa palavra que Paulo escreve, onde aqui ele diz que Deus nos abençoou em Cristo. Através de Jesus Cristo, nós somos abençoados por Deus. E ele trata aqui a questão da salvação. Quando tem muita gente aí, né, que, não vou dizer muita gente, mas algumas pessoas que se dizem até ateus, que não acreditam nesta salvação prometida por Deus através de Jesus. O contexto literal da palavra predestinação, que é um substantivo feminino, significa o ato ou efeito de predestinar, de determinar o destino de alguém. Alguém pode dizer assim, mas quer dizer que Deus predestinou cada pessoa, né? A pessoa não tem assim, tipo, domínio no seu destino final. Bem, não é isso que a palavra predestinação no contexto bíblico quer dizer. Predestinados aqui são todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. A igreja está predestinada a morar com Deus, a herdar a salvação. Inclusive, a predestinação, ela é uma teoria teológica, né, de Calvino, dos calvinistas. Mas a predestinação no contexto bíblico em que Paulo quer aplicar aqui para nós é a predestinação da igreja, ou seja, o coletivo, cada membro que compõe a igreja. A igreja do Senhor, inclusive, é um povo invisível, e tem tanta gente que hoje se diz assim, salvo, santo, né? Mas não tem certeza da salvação porque não sabe naquele momento. Então não sabe se está predestinado. Então, predestinação aqui, que fique bem claro, é a igreja. A igreja está predestinada. Então não tem nenhuma, digamos assim, nenhuma confusão nesse texto aqui em relação ao que o apóstolo pelo Espírito Santo quis dizer, em relação ao que Deus, né, preparou, né, com a sua presciência, né, determinando o destino da igreja. Este é o conceito, eu falei do conceito primeiramente literal, né, que significa a palavra predestinação, esse substantivo, mas falei o que o conceito bíblico quer dizer. Como eu disse que esse texto fala de duas coisas importantes, eleição e predestinação, duas coisas que teólogos brigam por aí, né? E outros que se dizem ateus nem acreditam. Vou falar agora sobre a questão da eleição. O que significa eleição no contexto literal, ou seja, segundo o nosso dicionário da língua portuguesa, por exemplo. A gente sabe que eleição é um substantivo feminino. E isso está mais aplicado para o contexto da política, né? Essa política que a gente chama política partidária, que significa processo de escolha dos dirigentes de um país ou instituição através do voto de seus cidadãos ou membros. Pleito, é isso que significa eleição. Mas no contexto bíblico, esta eleição não foi feita por homem, mas sim Deus. A Bíblia está aí mostrando que nós fomos eleitos por Deus para herdarmos a vida eterna. É claro que tanto eleição como predestinação depende muito do meu convívio aqui neste mundo, né? Da oportunidade que eu tive, que Deus me deu em vida física, de mostrar para o mundo que eu sou merecedor de ser tratado como eleito de Deus e predestinado, entenda, viu? Predestinado, repito, igreja, a morar na eternidade com Deus. Então isso significa que tanto eleito como predestinado, né, precisam fazer a sua parte. Precisa fazer algo que o mundo olhe e veja realmente essa pessoa está diferente de todo o padrão do mundo.
Eu gostaria de ter mais tempo para discorrer aqui sobre esse assunto, mas fica bem claro aqui o seguinte: tem muita gente, eu inclusive, sabe, eu não vou nem falar aqui, porque se eu falar a razão dessa mensagem, aí a pessoa que eu fui contra, que eu discordei do pensamento dela, essa pessoa que inclusive eu não tenho nem muita intimidade, mas por questão de ética eu não vou comentar aqui a razão dessa mensagem, mas é uma mensagem bíblica e foi essa palavra que o Espírito Santo colocou hoje no meu coração. Obrigado a todos. Ótimo dia. Servo de Deus, Gessé.